cedo ou tarde demais para Francesco Bagnaia atrapalhar a festa de Fábio Quartararo na temporada 2021 da MotoGP. Eu sou Juliana Tesser e no GPS 10 de hoje eu vou analisar aí a temporada desses dois jovens e falar sobre as possibilidades de cada um deles daqui até o fim do ano. Passadas as primeiras 14 etapas da temporada, o Fábio lidera a classificação com 48 pontos de frente para o Pecco. O Fábio basicamente não saiu da liderança do Mundial desde o início da temporada. Já tem sido uma constante, né? As pessoas meio que têm esperado que a questão da conquista, do título do Fábio, é meio que, né, certa. Tá todo mundo esperando quando ela vai chegar, não se ela vai chegar. Mas o que a gente viu nas últimas corridas foi um Pecco bastante mais forte, né? Ele, durante muito tempo, passou ali batendo na porta, né, dando com a cara na porta da vitória. Dessa vez, em Aragão, ele conseguiu, né, tirar isso da frente, ele conseguiu vencer a primeira dele na MotoGP, num duelo maravilhoso com o Marc Marquez. Ele teve uma atuação esplêndida ali, defendendo 7 ataques do espanhol, que é muito mais experiente, que é conhecido por essa habilidade dele de vencer corridas na última volta, que é conhecido pela força dele, né, em duelos corpo a corpo, vamos colocar assim. Então foi uma atuação muito boa, mas o que ele fez em Misano foi igualmente espetacular. Por quê? Porque a largada dele foi maravilhosa. Se vocês prestarem atenção, hoje, terça-feira, ainda tem gente debatendo se ele queimou ou não a largada, de tão bem que ele saiu. A MotoGP diz que ele não queimou, que não teve movimento. Algumas pessoas fizeram alguns gifs indicando uma movimentaçãozinha assim. Pessoalmente não acho que ele tenha queimado, porque ainda que tenha uma movimentação, foi uma coisa muito, muito, muito pequena, fez a menor diferença, e o fato que ele estava parado na hora que... Ele não tinha saído do lugar, não tinha ultrapassado o colchete, na hora que as luzes se apagaram, e ele saiu. Ele mesmo falou, depois da corrida, que no começo ele chegou a pensar se ele tinha queimado ou não a largada, mas que depois ele tinha certeza que ele não tinha queimado, porque ele se lembrava de ter feito a coisa muito bem, que ele lembrava de ter feito uma largada perfeita, a melhor da carreira dele. Então esse foi um ponto de diferença, né? Durante o fim de semana a expectativa era de que o Fábio tivesse um ritmo de corrida melhor, mas o Pecco largou tão bem que ele tratou de fugir logo na primeira volta. Ele abriu ali 1 segundo de frente na primeira volta. Depois ele ainda conseguiu abrir mais um pouquinho, mas o Fábio cresceu na parte final da disputa, conseguiu descontar essa vantagem e aí passou a pressionar. Mas a verdade é que o Fábio nunca esteve perto o bastante para lançar um ataque mais decisivo, né? Ele não fez efetivamente nenhum ataque. Ele estava perto, estava tentando um lugar, mas ele não tinha onde. O Fábio contou depois que ele chegou a tomar uns 2 ou 3 sustos, percebeu que não era o momento de fazer isso, né? Que ele podia pensar um pouquinho ali na situação dele no campeonato, que não valia a pena para ele abandonar a corrida, era muito melhor terminar em segundo, perder só 5 pontos na liderança, do que perder 25. Então, foi uma situação inteligente dele, e acho que a temporada do Quartararo pode ser bem resumida nessa palavra, inteligência. O que faltou no ano passado, ele conseguiu compensar nesse. No ano passado, o Fábio venceu 3 vezes, mas ele quase nunca, tirando quando ele vencia, estava ali no top 6, top 5. Foi uma temporada muito irregular. Ou ele vencia, ou ele nem ia pro pódio, ou ele fazia uma corrida mais, assim, apagadinha. Nesse ano, não. Nesse ano, ele já soma 9 pódios em 2021. Maioria de vitória, tiveram alguns terceiros lugares, e só em Misano que ele conseguiu o primeiro e o segundo. Então tem sido um ano muito mais regular. O Pecco, por outro lado, tem 6 pódios. Só que o que joga muito contra ele é que ele tem um abandono, e o Fábio não zerou nenhuma corrida na temporada 2021. Então, é uma coisa difícil. Se a gente olhar para o que aconteceu ao longo de 2021, o Fábio somou 16,71 pontos em média por corrida, contra 13,28 do Pecco. Se a gente seguir nesse ritmo, o Fábio vai fechar o ano com cerca de 300 pontos, né, na liderança ali do campeonato, na conquista do título, enquanto o Pecco vai chegar a mais ou menos 239. Tem como ganhar? Tem como ganhar. Afinal, restam 100 pontos em disputa, porque faltam aí 4 corridas, né, para o fim da temporada 2021. Mas não é fácil, porque a temporada do Quartararo é muito boa. Ele tem estado sempre na frente. Só que tem uma coisa que joga muito a favor do Pecco e que o Fábio não tem. O Pecco tem aliados, vamos colocar assim, porque os colegas deles de Ducati podem ajudar a roubar pontos do rival da Yamaha. Mais especificamente, né, Jack Miller, Johan Zarco e Jorge Martin. O Zarco vai fazer uma cirurgia no braço porque ele está sofrendo com arm pump, né, a síndrome compartimental.
é um problema que costuma atingir a maioria dos pilotos, né? Os músculos da gente são envoltos por uma... Eu provavelmente vou errar na explicação médica, vou usar palavras erradas, mas tem uma espécie de película, que chama fáscia, que envolve, e na questão do arm pump, aumenta a pressão ali, interfere na circulação, e aí o piloto perde força, ele perde sensibilidade no braço e tal. Então essa cirurgia é muito para isso, abrir a fáscia, tirar, resolver ali o que tá faltando. Tem muitos pilotos que fazem várias cirurgias dessas ao longo da vida, tem alguns também que escapam ilesos, então não é uma coisa que acontece com todo mundo, mas é uma coisa que acontece com certa frequência. Quando eles são operados, nem sempre o retorno é imediato. Alguns pilotos também conseguem uma volta melhor, outros não. Então talvez os arcos seja o que está em situação mais frágil para essa reta final do campeonato. Mas o Miller tá bem. E o Martin é novinho, é jovem, mas ele declarou na semana passada que ele ainda não vê razão, né, para ajudar o Bagnaia nessa disputa pelo título. Ele falou que se chegar em Valência, que é a última corrida do ano, e ele puder ajudar, ele vai ajudar. Antes disso, não. Mas ajudando ou não, ele ajuda muito se ele ficar na frente do Quartararo. Ninguém tá falando para ele, olha, vai lá e deixa ele passar. Mas se o Pecco ganhar uma corrida e ele for segundo, ao invés de deixar o Quartararo, ao invés do Quartararo ser o segundo, já são mais pontos que o Pecco consegue roubar. E é disso que ele precisa, de gente para ficar entre ele e o Quartararo. Ele tem que fazer a parte dele, obviamente, ele tem que manter o nível que ele teve nas últimas corridas, mas quanto mais gente ele tiver entre eles, melhor. O Quartararo não tem essa ajuda. Por quê? Porque as outras Yamahas não estão no melhor momento da carreira, né? O Valentino, a gente sabe, tá aí na contagem regressiva para se despedir da MotoGP. Faltam 4 corridas, né, para encerrar a carreira dele. E ele não tem tido uma boa performance. Não está sendo um bom ano, ele tem pontuado muito, muito pouco a cada etapa, não chega nem perto do pódio, raramente chega perto do top 10. Então não dá para contar com uma ajuda do Valentino. Do outro lado da SRT, a gente tem quem? André Dovizioso. André Dovizioso podia ser um aliado importante, só que o André Dovizioso vem aí de 8 anos de carreira de Ducati, passou alguns meses, né, parado, longe da MotoGP, então ele ainda precisa pegar o ritmo. E não é só pegar o ritmo de corrida, ele precisa conhecer a moto, porque ele não conhece a M1. Ele guiou a M1 em 2012, é uma moto diferente, embora ela continue, né, carregando a mesma filosofia de motor 4 cilindros em linha, ser uma moto conhecida por ser boa de curva e tal, não é a mesma moto que ele guiou, então obviamente vai levar um tempo. Até porque, considerando as diferenças entre Ducati e Yamaha, ele vai ter que aprender a correr de um jeito diferente, né? Porque ele não vai conseguir fazer com a Yamaha a mesma coisa que ele fazia com a Desmosedici. Então, tem esse problema. Do outro lado da Yamaha, a gente tem o Franco Morbidelli. O Franco Morbidelli poderia ser um aliado espetacular, só que passou 3 meses fora da MotoGP por conta de uma lesão no joelho esquerdo. O Franco teve que operar, né, porque ele teve uma lesão no menisco e no ligamento cruzado anterior do joelho. Então, ele contou que até 2 semanas atrás ele não conseguia pilotar moto nenhuma, quanto mais uma MotoGP. Ele também falou que depois do warm-up ele chegou a ter dúvidas se ele conseguiria ou não correr, porque ele não estava realmente... Ele tinha dificuldade para levantar a moto depois de 8 voltas seguidas. Imagina aguentar 27. Ele aguentou as 27, terminou a corrida, mas terminou mais atrás. Então, também não ajuda na situação. Terça e quarta, a MotoGP está testando em Misano, então pode ser que dê uma ajuda, especialmente na questão do Dovizioso, porque dá mais tempo para ele se acostumar com a moto, então talvez ele apareça mais forte para a próxima etapa. Só que a próxima etapa é qual? Austin, território de Marc Marques. É certo dizer que o Marc Marques vai vencer? Bom, em se tratando de Austin, porque, né, raramente a gente viu o Marc Marques perder em Austin. A gente viu em 2019, foi um ano que o Rins ganhou, porque o Marc caiu, mas caiu quando estava na liderança sozinho lá na frente. Então, se o roteiro se repetir, a gente vai ter uma vitória do Marques, o que não é exatamente interessante para o Pecco, porque o Pecco precisaria vencer todas as corridas para conseguir roubar mais pontos. Mas já é melhor para ele do que o Quartararo vencer. Então, se o Marques vencer, ele pode ser segundo e torcer para ter muita gente entre ele e o Quartararo. Existem possibilidades, mas a chance não é das melhores. Cedo certamente não é, mas pode ser que também não seja tarde demais. Tudo vai depender de quantas pessoas o Pecco conseguir ver entre ele e o Quartararo e se ele vai conseguir manter a performance das últimas corridas. Pelo que ele mostrou nas últimas 2 corridas, certamente ele seria um campeão digno do título desse ano. Obviamente, apesar do espetáculo que o Quartararo fez, né, ele fez uma boa temporada, deu um salto
enorme de performance de um ano para o outro, seria o justo vencedor, obviamente, mas ninguém vai dizer que o Pecco não mereceu se ele conseguir virar o jogo, ainda mais se ele conseguir virar o jogo. Mas as chances não são realmente muito grandes. Afinal, o Quartararo pode fazer o básico, né? Se ele conseguir ali marcar o Pecco, tá sempre próximo, não fazer nenhuma loucura, isso também é importante. Ainda que ele perder 25 pontos em uma corrida, ele continua ali com uma boa margem, uma margem confortável, mas é uma reta final de campeonato para ser marcada pela prudência. A gente sabe que o Fábio fez trabalho com psicólogo ao longo desse ano e tal, então ele certamente está preparadinho ali para encarar a pressão dessa reta final de temporada. Mas, como sempre, eu quero saber o que vocês pensam. Então me conta aí, é cedo ou tarde demais para o Pecco? Até semana que vem. Valeu!